A paz do Senhor Jesus, amados. Nós estamos aqui nessa noite de quarta-feira para falar um pouco da palavra do Senhor, né? E queremos compartilhar um pouco da palavra porque ela é a nossa bússola, né? Ela é o nosso guia. E eu quero falar hoje um pouco sobre o livro de Hebreus. É o livro que nós começamos desde a semana passada a ler, né? E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos esse livro. Mas antes da gente dar início na leitura da palavra, eu quero fazer uma oração e depois a gente lê o trecho da palavra. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Te bendizemos, ó Deus, por estes momentos. Pedimos a misericórdia do Senhor. Nós somos falhos, ó Deus, e carecemos da graça do Senhor, da misericórdia e do favor do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, apresentamos a Ti esses momentos e pedimos ao Senhor, continue conosco, Pai. Agindo o Senhor, ninguém impedirás, Pai. Ninguém impedirás. Tu és grande, Tu és poderoso, Pai. Tu és o nosso Deus. Nós louvamos, ó Deus. Louvamos, ó Deus, porque as Tuas misericórdias não têm fim e elas são a causa de não sermos consumidos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada vida, Deus, que estiver, ó Deus, vendo, ó Deus, e que vier a ver esse vídeo, Pai amado, Deus, que a Tua palavra possa confortar os corações, ó Deus. A Tua palavra possa confortar, ó Deus, a cada um de nós. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, a Tua graça, o Teu favor. Pedimos ao Senhor, Deus, porque sabemos que só o Senhor pode, ó Deus, contemplar, ó Deus, os anseios, os desejos, as vontades do nosso coração. Deus, muito obrigado pelo dia, Pai. Muito obrigado, Pai amado, Deus, pela noite que chegou. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda fará muito mais, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos, Pai amado da Batista Nacional da Esperança. Deus, que a Tua igreja continue sendo avivada, Pai amado, que a Tua igreja continue sendo, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluias, ó Deus. Esteja buscando, ó Deus, esteja, Pai amado, em nome de Jesus, sendo fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Deus, nós te agradecemos. Deus, nós te bendizemos. Deus, nós te glorificamos, meu Pai, em nome de Jesus. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirás. Amém. Então a Gislane está aí assistindo, né? A Andréia também. Bom ter vocês presentes. Graças a Deus, né? Então eu quero começar na leitura da palavra, mas eu queria que a gente cantasse um hino antes, né? A Érica também acabou de chegar. E Deus, ele me chamou a atenção com relação ao hino nessa madrugada, e é um hino que a gente cantava muito na ceia do Senhor. O hino 92. Então eu quero cantar esse hino, ele é bem fácil, bem tranquilo. E queria que os irmãos aí acompanhassem comigo aí, né? Eu estou um pouco gripado, então se eu der os espirros, vocês não fiquem
preocupados não, até porque vocês estão do outro lado aí, né? Se for Covid, né, não vai pegar em vocês, né? Tá vendo como que é bom estar online? E pelo menos para isso é bom, né? Então, olha só, número 92 do Cantor Cristão. O nome desse hino é Substituição. O pastor José gostava muito desse hino na ceia. Morri na cruz por ti e morri para te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti e com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui e para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Como eu disse para os irmãos, eu estou um pouco gripado, né? Então se eu der alguns espirros, que os irmãos não se assustem aí, né? Esse hino, essa madrugada, Deus me falou muito com relação a esse hino nessa madrugada. É uma pergunta que Jesus faz para nós, né? Ele morreu na cruz por mim, por você. E o que temos feito por ele? Não é? E o que temos feito por ele? É uma pergunta bem desafiadora e que muitas vezes, eu vou dizer para os irmãos, muitas vezes eu fico envergonhado. Muitas vezes eu fico envergonhado quando eu canto esse hino. E nessa madrugada Deus me trouxe ele à memória. Me trouxe ele à memória. E eu queria que você refletisse sobre ele. E que também você refletisse sobre a palavra que vamos ler. Hebreus, quem tem a sua Bíblia aí, pode pegar ela para acompanhar comigo alguns versos. Nós vamos estudar uma parte do capítulo 3, o capítulo 4 talvez todo, não é muito, e uma parte também do capítulo 5. Então, ao todo vai dar uns 30 versos, eu creio. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos no capítulo 1, porque o capítulo 1, a princípio, fala do que a carta se trata. Essa carta aos Hebreus, ela fala sobre Jesus, né? E o foco é Jesus. E o foco de tudo na nossa vida precisa ser Jesus. Então, esse capítulo 1, os primeiros versos do capítulo 1, vai tratar sobre a figura de Jesus, né? Vai falar quem é ele. Então presta atenção na leitura dos primeiros versos para vocês entenderem
a dimensão da carta aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, amados, esses primeiros versos do capítulo 1, na verdade é o capítulo inteiro, né? São 14 versos. Fala da grandeza de Jesus. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que tudo. Por ele o universo foi criado. Então, e ele foi convidado por Deus para sentar à direita de Deus. Então, amados, Hebreus começa, o livro de Hebreus começa exaltando a pessoa de Jesus, exaltando o senhorio de Jesus, exaltando o Senhor Jesus como maior do que todos. E o capítulo 3, 4 e 5, que é o capítulo, que são os capítulos que vamos tratar, capítulo 3, do 14 ao 19 só, e o capítulo 4, talvez todo, são 16 versos, e o capítulo 5, a partir do 7 até o 14 também. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo, antes da gente entrar nesse estudo do capítulo 3, 4 e 5. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós vivemos um tempo de dificuldades, né? Um tempo muito difícil. Não só a pandemia, mas a pandemia veio agravar o que a gente já estava vivenciando no dia a dia, né? A nossa vida cristã, verdadeiramente cristã, ela não é uma vida fácil, né, irmãos? Nós temos muitas limitações, né? Para tudo que a gente almejar fazer, a gente tem as limitações, né? A Bíblia diz que outrora éramos escravos do pecado, hoje somos escravos de Cristo, né? Não, isso não tira a nossa condição de filhos, mas a Bíblia está querendo dizer que nós estamos amarrados, seguros, presos em Cristo, né? Outrora a gente estava preso por do pecado, hoje nós estamos seguros em Cristo, né? Então muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas e a gente não pode.
E, de qualquer maneira, a vida ela já impõe sobre nós muitas dificuldades, né? A pandemia ela veio e trouxe para nós talvez poderia dizer, frustração de algumas coisas que a gente queria fazer e a gente não está podendo fazer, né? Com isso, muitos de nós, né, mesmo dentro da igreja, estamos entristecidos, né, alguns deprimidos, né? De uma maneira geral, as pessoas elas estão tendo que se cuidar para elas não entrarem em depressão, né, para elas não ficarem angustiadas, né, para elas não ficarem tristes, né, para não adoecerem, né? Essa é a nossa condição atual. A gente está tendo que tomar vários cuidados para que a gente não venha desanimar, né? A palavra talvez seja essa, desanimar. Mas desanimar de quê? Então nós vamos tratar um pouco sobre isso. O que as Escrituras nos ensinam, nos falam sobre isso? Nós vamos falar um pouco sobre a incredulidade. Esse livro de Hebreus, ele fala um pouco da incredulidade, ele fala um pouco da desobediência, ele fala um pouco sobre o descanso em Deus, né? E para a gente fechar, a gente vai falar um pouco sobre o discernir o bem e o mal, né? Que são esses tópicos que esses capítulos vai nos falar um pouco aqui. Então, no capítulo 3, a partir do o capítulo 3 inteiro vai falar sobre a incredulidade e a desobediência do povo. Esse capítulo, o Senhor está falando com a gente sobre a superioridade de Cristo com relação a Moisés. E esse capítulo 3, ele vai trazer alguns tópicos sobre o que o povo de Deus passou ali no deserto. Muitas vezes passando dificuldades, porque eles estavam no deserto, né? Quando tiveram dificuldades com água, eles precisaram clamar a Deus, né? Quando tiveram dificuldades de alimento, clamaram a Deus também, mas clamaram de uma maneira errada e talvez clamaram sem necessidade de clamar. A verdade é essa, né, amados? Porque a Bíblia diz que Deus sabe de todas as nossas necessidades, né? Ele vai dizer, olha, se eu cuido dos pássaros, né, todos os dias e não lhes falta nada, quanto mais vocês, né? Ele vai falar sobre isso. Esse capítulo 3, então, fala sobre o povo que viveu no deserto ali, sendo guiado ali por Moisés, no deserto. E esse povo deixou a incredulidade, o povo de Israel deixou a incredulidade entrar no seu coração. Eles viram sinais e maravilhas de Deus ali no deserto, viram sinais e maravilhas do Senhor ali naqueles dias, e não foram poucos dias, né, irmãos? Foram 40 anos ali no deserto, não foram poucos dias. Eles viram os sinais de Deus, uma nuvem que cobria eles durante o dia para trazer alento daquele sol forte, que é o sol do deserto. E uma coluna de fogo à noite para cobrir eles de calor, porque no deserto o frio é muito intenso, né? Deus supriu eles com o maná no deserto, 40 anos de maná no deserto. Deus supriu eles com água, não é? Eles tiveram sede. Deus fez sinais e maravilhas ao longo de todos esses 40 anos com o povo ali no deserto. Mesmo assim, a incredulidade entrou no coração deles. Então eu estou dando uma explanação do que o capítulo 3 trata, e aí o verso 14 vai dizer assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então esse verso 14 está dizendo assim, olha, você precisa guardar firme a sua confiança em Cristo, até o fim. Até o fim. Não é viver simplesmente uma experiência com Deus e ficar satisfeito com ela, não. Você precisa guardar até o fim. E você precisa viver novidade de vida com Cristo.
todos os dias, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quando a gente se converte, o nosso coração ele está muito cheio da presença de Deus. E a gente precisa trabalhar para que ele continue cheio até o fim. O texto está dizendo isso. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele está falando aqui do povo no deserto, que viu os milagres de Deus, presenciou os milagres de Deus, participou dos milagres de Deus, e mesmo assim provocaram a ira de Deus quando entraram na incredulidade. E muitas vezes, amados, a gente corre esse risco. Corre esse risco de entrar na incredulidade, desafiar a Deus, né? Como o texto está dizendo aqui, provocar a ira de Deus, né? E Deus não fica satisfeito com isso, viu, irmãos? Verso 16 diz, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então ele está dizendo assim, olha, aqueles que foram incrédulos, eles morreram lá no deserto. Eles morreram lá no deserto por quê? Por causa da incredulidade. Eles, mesmo provando dos milagres de Deus, foram incrédulos. E olha, amados, eu quando leio esses textos, eu fico muito apreensivo, fico muito cuidadoso, fico muito pensativo em mim. Por quê? Porque vez ou outra a gente corre o risco de se tornar um incrédulo. Mesmo tendo provado de Deus, as maravilhas de Deus, mesmo tendo vivenciado e vivendo experiências com Deus, tem dias que a gente é traído pela nossa própria incredulidade. É um risco que a gente corre. Então, entrando no capítulo 4, o texto vai dizer assim, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, está dizendo, olha, alguns falharam. Havia uma promessa para entrar no descanso, mas alguns falharam por causa da incredulidade. Ele vai dizer no verso 2, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, eles não aproveitaram a palavra que foi dita da parte de Deus, pelos profetas. Moisés, eles vendo Deus falando direto com Moisés ali, né, naquela nuvem que descia e havia um movimento tenebroso ali da presença de Deus e Moisés no meio daquela nuvem, não é? É interessante como que a fé ela é diferente do que a gente vê, né? Porque mesmo eles vendo aquela grandeza de Deus sendo manifesta durante todo aquele tempo e Deus falando com Moisés, da forma como a Bíblia descreve isso de uma maneira bem poderosa, de modo que eles ficavam com medo de se aproximar e alguns disseram, Senhor Moisés, não nos chame para ir com vocês para ir falar com Deus, não. Não nos chame para ir com você para falar com Deus, não. Você vai e fala com ele, deixa a gente aqui quietinho. Tamanho medo que eles estavam, né? E, no entanto, amados, o texto está dizendo aqui, ó, que eles ouviram, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, no verso 2 aí, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles não aproveitaram tudo que eles vivenciaram
É como se eles estivessem vivendo bem parecido com o que a gente vê hoje. Viu? As pessoas, muitas delas, né, nos dias de hoje, vão à igreja através das bênçãos, e aí, um certo momento, depois de ter ganhado as bênçãos, as suas experiências com Deus coloca de lado e diz, olha, eu vou seguir minha vida. Né? Eles não aproveitaram tudo o que eles vivenciaram, porque não foi acompanhado pela fé. A fé, bem diz a palavra, não é nada do que a gente vê, não é? Nós somos chamados aqueles que oram na igreja de costa para o altar, né? Nós somos chamados o povo que crê num Deus imaginário, Deus invisível. Nós somos chamados o povo que crê num Deus imaginário. De fato, ele é imaginário. Nós imaginamos ele na nossa mente. É um Deus invisível? Nós cremos num Deus invisível, mas mais do que isso, para nós, ele é real. Por que ele é real, amados? Porque nós provamos da fé. A fé, ela se materializa na nossa vida. Sempre tem se materializado na nossa vida. Precisa ser assim continuamente. Precisa ser assim sempre. Precisa ser assim sempre. Né? Como o verso 14 que nós lemos do capítulo 3, porque não temos tornado participantes de Cristo, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim. Então ele vai fazer parte da nossa vida se guardarmos firme as nossas experiências e a nossa fé até o fim. Não é? Então eles não acompanharam, eles não aproveitaram porque tudo que eles vivenciaram não foi acompanhado pela fé. E aí no verso 3 ele diz assim, ó, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então ele está dizendo aqui, amados, muitos foram desobedientes ao Senhor. Muitos foram incrédulos. Não é? E Deus disse, eles não vão entrar no meu descanso. E aí ele dá o exemplo que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou, o verso 4 diz aí, de todas as obras que fizera, né? Mas ele diz, mas eles não entrarão no meu descanso, porque eles estão sendo incrédulos e desobedientes. E aí ele chama a atenção para nós assim, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Temos passado momentos terríveis nesses dias, amados, mas não é para a gente dizer. Deus fez a promessa, ele vai cumprir. Deus nos tem falado, nos tem motivado, nos tem animado pelo seu Espírito. Então, não vamos deixar a incredulidade, a desobediência entrar no nosso coração. Vamos lutar para estarmos aos pés do Senhor. Vamos lutar para nos humilharmos ao Senhor, principalmente nesses dias. Não é bom, na verdade, a gente pensar principalmente nesses dias, mas sempre. A nossa vida precisa ser uma vida contínua e eterna de obediência ao Senhor. E a nossa fé ela precisa ser trabalhada constantemente ao Senhor, para que a gente não venha se desanimar. Então ele está dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Verso 8 diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, falta um descanso. Nós, como igreja, hoje, estamos labutando, estamos trabalhando, estamos exercitando a nossa fé para entrar um dia no descanso com Deus, seja de um momento, no último momento que a trombeta tocar e todos nós formos chamados pelo Senhor, ou então individualmente. Quando algum de nós formos chamados pelo Senhor, vamos entrar no descanso com o Senhor. Vamos entrar no descanso. Mas para a gente entrar nesse descanso, a gente precisa estar preparado, estarmos alicerçados, firmes na fé, crendo, não sendo desobedientes, porque muitas vezes a nossa desobediência entristece Deus. E a nossa desobediência faz com que a incredulidade entre no coração e a gente se afasta de Deus. Os anos vão passando e a gente percebe que o mais importante nessa vida é desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, amados. Essa pandemia é um grande exemplo de pequenos exemplos que a gente vem tendo ao longo dos dias, quando os dias eram normais, não é? Vamos dizer assim. Vivíamos vendo o quanto nós precisávamos voltar para Cristo cada vez mais. Muito assassinato, muito roubo, não é? Muita doença, muita desesperança, né? De uma forma gritante, né? Mas essa pandemia, ela não só nos confinou e nos fez repensar, como ela também tem trago para a gente um desconforto, não é? E a gente precisa estar atentos, não é? E ele vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Um dia vamos prestar contas ao Senhor. Vamos prestar contas ao Senhor. Olha o que o texto está dizendo, verso 13. Nós estamos diante dele, ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos fazendo. E um dia vamos prestar contas para ele. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, se eu sou arrogante, se eu sou mau, se eu sou fingido, se eu sou orgulhoso, se o meu coração é endurecido, se eu vivo brigando, se eu vivo fazendo mal para o meu irmão, para o meu próximo, para o meu cônjuge, se eu não tenho lutado para agradar a Deus e fazer o bem ao próximo, um dia, amados, o texto está dizendo, vamos ter que prestar contas a Deus. Um dia. No verso 14 aí, do capítulo 4, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha o que ele está dizendo, conservemos firme a nossa confissão. É o mesmo que o verso 14 que nós lemos no início do capítulo 3, né? Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Então ele está dizendo, olha, Jesus, ele passou tudo o que vocês estão passando, sem pecado. Mas ele sabe tudo o que vocês estão passando, tudo o que eu estou passando, porque ele passou por isso, mas sem pecado. Por isso ele pode nos socorrer. E ele está dizendo, olha, acheguemos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, na ocasião oportuna, ele vai nos socorrer. Não precisa da gente desesperar, não precisa da gente entrar em parafuso, né, como dizem algumas pessoas, né? Não precisa da gente fazer besteira, né? Tomar atitudes erradas. Ele vai nos socorrer, seja qualquer que for a nossa necessidade. O texto está dizendo aqui, né? E aí, caminhando para o final, amados, no capítulo 5, no verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Por que Jesus foi ouvido por Deus? Porque ele era humilde. Está dizendo aqui, ó, por causa da sua piedade, no verso 7 do capítulo 5. Por causa da sua piedade, ele foi ouvido por Deus. Quando a gente chega diante de Deus com arrogância, cheios de si, e eu já dei esse exemplo na igreja há muitos anos atrás, estava com o pastor José num culto nos lares. Na verdade, não era um culto nos lares, era uma vigília que ele fazia toda sexta-feira. E ele pediu uma irmã para orar, e a irmã orou, dizendo assim, Senhor, eu já contei umas 2 vezes lá na igreja essa história. E o pastor José pediu ela para orar, e ela começou dizendo e disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu mereço. E aí o pastor José, ele parou ela na hora e disse, não, filhinha, assim não. Não, assim não. Começa de novo, porque nós não merecemos. Quando a gente chega diante de Deus com arrogância, Deus não nos ouve. Ele não nos responde. E a Bíblia está dizendo assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha que interessante esses versos. Primeiro, ele era obediente. Primeiro, ele era humilde. Pela piedade dele, ele foi ouvido. Segundo, ele aprendeu a obediência. No verso 8, ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A gente tem 2 caminhos, amados, com o sofrimento da vida. Ou a gente endurece o coração, ou a gente se torna mais humilde. E a pergunta que eu faço para você é que eu sempre faço para mim. Qual o caminho que você vai escolher? Você vai endurecer o coração, vai ficar arrogante, ou você vai se tornar mais humilde? Né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então tem um segredo aqui também. Se somos obedientes a Deus, Ele entra em juízo em nosso favor. A salvação eterna, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna para quem?
para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aí esses textos estão dizendo assim, muitos de vocês que são crentes, muitos de vocês já têm muito tempo na igreja, você já tem muito tempo que já ouviu falar de Jesus, que já foi pregada a palavra de Jesus, vocês já foram batizados, vocês já receberam o Espírito Santo de Deus e ainda se comportam como meninos. Criança que precisa de leite, o adulto precisa de alimento sólido. Vocês ainda já era para ser mestre no que diz respeito ao tempo que vocês estão na caminhada com Cristo, mas vocês ainda são meninos, vocês ainda não são adultos. Coisas que já era para ter aprendido, não guardar ódio, não guardar rancor, não se irar, não dar lugar à malícia, ao engano, à prostituição, à avareza, ao apego ao dinheiro. Inclusive, a Bíblia diz que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É para a gente pensar, né? Ele está dizendo, olha, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Já deu tempo, muito tempo para você se tornar adulto na fé, mas ainda é menino. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto sabe discernir o bem e o mal. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. O adulto sabe discernir o bem e o mal pela prática, porque ele já vem exercitando já aquilo há muito tempo, então ele sabe o que está fazendo. Mas por que ele faz errado? Porque ele não cresceu, ele ainda é uma criança na fé. Ele ainda é uma criança na fé, não se desenvolveu como é preciso. Não se desenvolveu como é preciso. Então, amados, o Senhor Jesus, ele está nos falando nessa noite sobre a incredulidade, sobre o descanso em Deus. Ele está nos falando sobre a desobediência. Ele está nos falando em sermos crianças ou adultos na fé. Ele está nos chamando a atenção com relação a isso. A Bíblia diz em Isaías 7,15, para a gente encerrar. Isaías 7,15 vai dizer assim: Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Está falando de Jesus. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Jesus passou por isso também. Ele era criança, mas ele chegou a um ponto em que ele aprendeu a discernir o bem e o mal. Ele aprendeu. E o alimento dele mudou. O alimento dele mudou. O alimento dele não foi mais aquele alimento de criança, não é? O alimento dele mudou. E o nosso alimento também precisa mudar, amados. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 2, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. No verso 50 do capítulo 2 de Lucas diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia em sabedoria, ele sabia discernir o bem e o mal. Em estatura, ele se tornou homem, né? Não continuou na mesma estatura de menino, de criança.
e graça diante de Deus e dos homens. Nós temos o nosso tempo, amados. Deus espera que a gente, no tempo certo, a gente dê resposta a Deus para tudo. Principalmente para deixar o nosso tempo de criança e sermos adultos na fé. Sermos adultos. Espero que essa palavra tenha alimentado a sua alma, em nome de Jesus. Traga o entendimento a você, ao seu coração. Que Deus continue te abençoando e que você continue crescendo na fé e não na incredulidade. Que você continue crescendo na obediência e não na desobediência. E que você possa entrar em nome de Jesus, amados. Assim que eu desejo para mim entrar no descanso de Deus um dia. Que você também possa entrar nesse descanso de Deus. Que, assim como Jesus, você aprenda a discernir entre o bem e o mal, que você deixe de tomar leite e venha se alimentar de alimento sólido como adulto. Essa é a vontade de Deus para nós. Não só para você, mas para mim também. Para nós. Né? A vontade de Deus é que a gente cresça de fé em fé. Né? A vontade de Deus é que a gente creia em Deus, que se alimente de alimento sólido para que a gente entre no descanso de Deus. A vontade de Deus é essa, que ninguém seja contado com os incrédulos, que morreram, que viveram 40 anos provando das bênçãos de Deus e morreram no deserto como incrédulos. Deus não quer isso para a gente, não é, amados? Quero agradecer a participação dos irmãos nessa noite. Muitos irmãos, Sabrina, Cristina, tá aí o pastor José Carlos, Gislane estava aí, a Idelma também eu vi. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais alguns aqui. Não está dando para me ver aqui não. Mas, Ivanete, quero agradecer os irmãos, que Deus continue abençoando os irmãos. E domingo, às 18 horas, nós vamos estar lá na igreja, né? A partir desse mês nós passamos a fazer live em casa novamente. O pastor José Carlos tomou essa decisão porque a contaminação do vírus ela aumentou, né? E o prefeito fechou o comércio e ele decidiu que a gente ficasse só aos domingos. E aos domingos nós estaremos transmitindo a partir de lá da igreja. Quem puder ir, aqueles que não são do grupo de risco, crianças menos de 12 anos, pessoas acima de 60 e pessoas com algum problema de saúde, né? Algum que está no grupo de risco, esses a gente diz, não vá. A gente aconselha não ir e a gente... Se fosse possível, a gente até barraria na porta para não entrar, mas a gente não vai fazer isso, né? Mas a gente aconselha não ir. Então, eu sei que os irmãos é obediente, né? Aqueles que são do grupo de risco não vão. Mas os demais que puderem, quiserem ir, todas as medidas a gente já está tomando lá de distanciamento social, álcool, gel, né? Tem que ir de máscara, né? Se não for de máscara, aí não vai entrar mesmo, né, amados? Mas que Deus os abençoe e muito obrigado pela participação mais uma vez. A paz do Senhor, estamos despedidos, amados. Deus te abençoe.